Obediente a Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de considera... Álvaro N, noite de domingo, do dia 8 de junho de Geralmente, 2025. né, Este é o professor quando a gente faz Jonathan. essa pergunta, a resposta é quase que imediata. Sou obediente a Deus. Não é verdade? Sou obediente. Irmãos, eu vou chegar aqui um pouco mais próximo, tá? Somos obedientes, sim. Estamos aqui. E prontamente nós respondemos. Agora a pergunta é: e em meio a uma situação difícil, será que nós somos obedientes a Deus? Em meio a uma situação complicada, será que nós somos obedientes a Deus? Irmãos, na noite de hoje, na nossa breve meditação, nós vamos analisar uma história muito interessante. Uma história de coragem e também uma história em que nos ensina bastante. Uma história em que todos nós podemos trazer grandes lições para a nossa vida. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Opa, pastor. Livro de Josué, capítulo 1. Então, a palavra de Deus aberta. Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Tá bom? Livro de Josué, capítulo 1. Oremos assim. Santíssimo Deus, grandioso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado, Senhor, porque está se iniciando uma semana. E, ó Pai, Senhor, muito obrigado porque estamos aqui na Tua igreja. Santo Deus, abençoe-nos neste momento, para que o que venha ser estudado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só que proposta muito interessante. Vamos ler Josué capítulo 1. Nós temos o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de quem, irmãos? Zé. Irmãos, imagine o seguinte: imagine você, neste momento, ouvindo isso de Deus. Aí você pensa, parece um desafio muito grande, sim ou não? Porque nós estamos lidando exatamente com o povo de Israel. O povo de Israel, ele era um povo difícil de se lidar. O povo de Israel era um povo complicado com relacionamento. Esse povo de Israel, que nós estamos falando aqui com Josué, é um povo que nasceu praticamente no deserto. Então é um povo de dura serviço, porque os antigos também eram difíceis de se lidar. Só que, irmãos, quantos aqui já passaram um rio a nado? Um rio, nadando. Irmãos, é fácil ou é difícil? É uma pergunta. É difícil? Tem que ter fôlego, não é não? Sei nem nadar. Pois é. Aí você vai passar o rio. Só que a tarefa não era apenas uma pessoa passar o rio. A tarefa era o povo de Israel inteiro passar pelo rio. Isso quer dizer o quê? Que era criança, que era adultos, que era jovenzinhos, que eram idosos e principalmente, e eu acho o mais complicado, os animais.
todo o povo de Israel tinha que o quê? Que passar o rio. Porque foi exatamente isso que Deus chamou Josué, não foi? Pega esse povo e passa quem? O Jordão. Por quê? Porque a terra que eu vou te dar está o quê? Está do outro lado. Aí eu faço uma pergunta a vocês, irmãos. Como é que vocês acham que o povo de Israel recebeu essa notícia? Primeiramente, vamos entender o contexto. Moisés, o principal líder da nação, tinha acabado de morrer. Acabado de morrer. Então todo mundo que tinha visto os milagres, tinha visto os milagres acontecer por meio de quem? Por meio de Deus, primeiramente, mas atuando fisicamente aonde? Na pessoa de Moisés. Só que Moisés tinha acabado de quê? Morrer. O povo, ele queria saber quem seria o novo quê? Líder. Quem seria aquela pessoa que iria novamente comandar o povo até a terra prometida? Quem seria essa pessoa? E aí, eis que Deus escolhe, sabe quem? Josué, filho de quem? Filho de Nun. Josué, filho de Nun. Irmãos, entenda. Você, em algum momento, já substituiu alguém muito querido? Tipo assim, alguém que todo mundo gostava, todo mundo gente boa. No trabalho, ou na escola. Em algum momento você substituiu alguma pessoa que já foi muito querida? O que acontece geralmente? Comparar. Fulano não era assim. Não é desse jeito que acontece? Ixi, mas fulano nem agia dessa forma. Ixi, mas Beltrano nem era assim. Comparações. E Deus, ele deu essa exigência, ou deu essa incumbência, justamente para quem? Para Josué. Aí você olha, é ou não é um trabalho difícil, irmãos? Convencer uma pessoa a atravessar o rio com você, já é um trabalho difícil? Imagine convencer todo o povo de quem? De Israel. Igreja Difícil Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Difícil. Alvorene, noite de Tarefa árdua ou domingo, dia não? 8 de junho de Tarefa difícil, tarefa 2025. complicada. Este é o professor Mas sabe de uma Jonathan. coisa, irmãos? Era necessário que acontecesse. Era muito necessário que isso acontecesse. E estava nos planos de Deus a travessia do povo para dentro de onde? Do rio Jordão. O povo, ele tinha que atravessar. E Deus chamou a Josué. Mas Deus apenas não fez o chamado, né, com uma tarefa difícil. Geralmente quando você vai chamar uma pessoa com uma tarefa difícil, né, você não diz só a parte ruim, você também diz o quê? A parte boa. Na verdade, você, você vai fazer isso, eu sei que é difícil, mas se você fizer, aí vai vir o quê? A parte boa. E vamos ver o que Deus prometeu para Josué. Olha, irmãos. Verso 3 diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenha dado, como eu prometi a quem, irmãos? A Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso que, irmãos? Aí vem o verso 5. Ninguém te poderá o que? Resistir. Ninguém. Todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei o que, irmãos? Não te deixarei nem o que, irmãos? Te desampararei. Diga bem. Tarefas difíceis, Deus não vai o que, irmãos? Te desamparar.
Irmãos, Deus, Ele tinha um propósito para o povo de Israel. Mas Ele também sabia que precisava de Josué. Ah, Jonathan, mas e se Josué não aceitasse? Deus chamaria o quê? Deus chamaria outra pessoa. E se essa outra pessoa não aceitasse? Deus também iria o quê? Chamar outra pessoa. Porque a obra de Deus, ela vai se cumprir. Diga amém. Amém. Só que nós é que temos que decidir se vamos participar ou... Irmãos, Jesus está o quê? Voltando. Jesus está voltando. A obra, ela vai continuar. A obra, ela vai ser concluída. O nosso Deus vai vir buscar quem? Os inimigos. Mas existe uma decisão. Josué, ele ouviu a tarefa, ouviu a bênção que tinha ao aceitar a tarefa, e ele tinha uma decisão. No próximo verso, ele começa com uma das frases icônicas desse capítulo, que é o seguinte: ser forte, o que, irmãos? Corajoso. Ser cristão no mundo de hoje é um ato de coragem. Ser cristão no mundo atual é um ato de coragem. É um ato de força. Porque todos nós sofremos perseguições. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós acabamos tendo os olhares das pessoas em nós. Qualquer que seja a nossa ação, as pessoas estão o quê? Reparando. Porque nós assumimos que somos o quê? Cristãos. Devemos ser fortes e corajosos. Igreja Para Adventista do sétimo Josué dia do bairro de aceitar, Albuquerque, noite ele de teve que domingo ser do dia muito 8 forte, de também junho muito de corajoso. 2025. Este é o professor E neste Jonathan. momento, Deus, ele diz o seguinte: porque tu farás este povo herdar o que, irmãos? A terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias o que, irmãos? Para a direita e para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que Deus, ele estava dando orientações para Josué. Deus, ele estava dando instruções para Josué. Porque Deus sabia que a tarefa não era fácil. E a mesma coisa, as mesmas orientações que Deus deu para Josué, Ele também está nos dando para nós hoje. Deus, ele está dizendo o seguinte: meu filho, ser cristão é difícil. No mundo de hoje, daqui para frente, não espere melhores. Mas ser forte, o quê? E para ser forte e para ser corajoso, nós precisamos obedecer à lei de Deus. E dela, nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para o que, irmãos? Mas seguimos o que? Retos. Porque somente a palavra de Deus, somente a lei de Deus é que vai fazer com que nós sejamos o que? Como a palavra de Deus acabou de dizer, bem-sucedidos. O sucesso para Deus está totalmente ligado com a obediência. Nós sermos obedientes a Deus, isso é questão de ser de sucesso. Quando
Irmãos, ele chama Josué, ele promete que vai fazer o quê? Eu vou te dar toda a terra que eu prometi aos antigos. Eu vou te dar toda a terra que eu prometi a Moisés. Mas para isso, você precisa estar onde? Está de acordo com a lei de Deus. Você não pode se desviar da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Você, Josué, você tem que seguir reto. Vai ser difícil, vai ser complicado, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão lhe questionar, mas se você conseguir e permanecer firme no caminho, no final você vai ser o quê? Bem sucedido. Essa foi a orientação de Deus. Igreja Adventista do Sétimo No Dia do verso bairro de Alvorene, noite de domingo, 8, dia 8 de ele diz o junho seguinte, de 2025. Este é o Deus professor continua Jonathan. falando, Deus continua dando orientações a Josué, e ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás o que, irmãos? Bem-sucedido. Irmãos, você sabe o significado da palavra cessar? Você sabe o que quer dizer isso? Cessar quer dizer parar. A semântica de cessar é parar, acabar, terminar, deixar de fazer. Essa é a semântica da palavra cessar. Então, quando Deus fala para Josué que não pare ou seja, não cesses de falar da lei para as outras pessoas. Medita no livro dia e noite. Meu irmão, minha irmã, no Brasil existe milhões de denominações. Milhares de denominações, cada uma com uma perspectiva da palavra de Deus. Mas a verdade é única. Não cesse de falar da Bíblia. Tem muitas pessoas que são especialistas em todos os assuntos, mas quando você vai ver o embasamento teórico, não tem. Quando você pede um embasamento bíblico, você vê que a pessoa não tem. Irmãos, é uma orientação divina. Estude a palavra de Deus. E ele disse o porquê que nós devemos estudar a palavra de Deus. Para que você tenha cuidado em fazer tudo o que está escrito aonde? Na palavra. Irmãos, ao longo da história da Bíblia, nós temos algumas histórias de achismos. E esses achismos trouxeram consequências quase que eternas. Eu vou trazer só 3 achismos aqui. O primeiro e o maior deles foi que Eva, quando comeu do fruto, achou que nada iria o quê? Acontecer. Outro achismo, o seu filho Caim achou que levando o melhor da terra era isso que Deus queria. Ele foi aceito. Era uma ideia ruim? Não, mas foi aceito porque não foi o que Deus pediu. Outro achismo, Sara achou que não iria mais engravidar, achou que era melhor entregar a sua serva ao seu marido,
e assim aquele filho que viesse a ter, esse seria o filho da promessa. Achismos bíblicos, irmãos, de grandes personagens bíblicos, que eles fizeram o quê? Que eles renegaram a palavra de Deus. Não podemos confiar em nossos achismos. Nós temos que confiar no assim diz o Senhor. Diga amém. Amém. O assim diz o Senhor. E nós só saberemos o assim diz o Senhor quando nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite. Quando a gente realmente memorizar na nossa mente e também no coração, internalizar a palavra de Deus. Para o fim dos tempos, que creio eu, que todos nós estamos nos encaminhando, nós cada vez mais seremos testados, nós cada vez mais seremos provados. E irmãos, eu não sei se você teve essa experiência, mas você já fez uma prova que você não tinha estudado antes? Você já fez uma prova assim? Como é que você se saiu? Você tirou 10. E quando a prova é discursiva, que você tem que apresentar argumentos, como é que você se saiu? Hein? Irmãos, no cristianismo também é a mesma coisa. Como é que você vai debater alguém sobre o assunto do sábado? Como é que você vai debater com alguém quando alguém chegar assim e perguntar: irmão, me explica a doutrina do santuário? Ou então debater entre nós mesmos. Umas vezes eu cheguei assim e alguém perguntou: e os 144 mil? É simbólico ou é literal? Como é que eu vou explicar para o meu irmão se eu não medito dia e noite na palavra de quem? Palavra de Deus. Como é que eu vou explicar a teoria das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado? Como é que quando a perseguição vier, como é que eu vou chegar para o meu perseguidor e dizer o seguinte: pode me prender, mas eu não adorarei o que vocês querem? A Bíblia, talvez, com a nossa vida corriqueira, talvez nós não estejamos tão atentos ao que vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Vai acontecer. Nós não sabemos o momento, nós não sabemos o dia. Talvez nós nem estejamos vivos, mas se estivermos, temos que estar o que, irmãos? Preparados. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos andar reto, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite e não parar de falar da palavra de Deus dia e noite. Aonde nós formos, nós temos que dar o testemunho de Jesus Cristo. Aonde você colocar a planta do seu pé, ali as pessoas têm que saber que você é um cristão. O seu linguajar tem que ser diferente? Tem, porque se for o medo do mundo, ninguém acredita em você. Jesus, ele andava no meio dos pecadores, mas ele era igual a eles? Ele era diferente. Até os discípulos também estavam ali no meio dos pecadores, mas eles reconheciam. Até mesmo quando Jesus foi preso, a criada que estava ali no pátio disse o seguinte: em verdade você andava com eles, porque o teu modo de falar o quê? Te denuncia. Te denuncia. Temos que ser cristãos como inteiro.
não sermos cristãos apenas na quarta, no domingo ou no sábado pela manhã. Temos que ser cristãos integralmente, em todo momento. Jonathan, mas aí é complicado. Irmãos, porque se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Ser cristão é ato de coragem. Os grandes da fé pecaram. Por exemplo, Moisés. Que começo? Moisés, meu servo, era o quê? Morto, não foi? Moisés liderou o povo, irmãos. Mas Moisés matou. E Moisés também desobedeceu uma ordem direta de Deus. Abraão mentiu. Mentiu ou não mentiu? Mentiu. Abraão, pai da fé, mentiu. Davi adulterou, matou, teve vários outros pecados e era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Sansão, esse daí. Mas no final foi o quê? Absolvido. Deus olhou para ele. Irmãos, entenda, todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos. Agora existe uma diferença gritante entre ser pecador e ser pecadeiro. Pecadeiro é aquele que gosta de pecar. Pecadeiro é aquele que não se importa mais com a vontade de Deus. Pecadeiro é aquele que deixa a carne aflorar. É aquele que deixa se levar e não está preocupado com as consequências. Esse é o pecadeiro. De todos os grandes que eu falei, assim que eles pecaram, eles se arrependeram. Aí é que está a chave. Davi se arrependeu. Abraão também se arrependeu. Moisés, então, esse que se arrependeu. Falhar pode ser que aconteça conosco também. Agora, permanecer falhando, aí já é isso. Dando continuidade, verso 9. Não te mandei eu, a pergunta que Deus faz. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor é o que, irmãos? O Senhor teu Deus é o que, irmãos? Diga amém. Amém. Por onde quer que Andares. O nosso Deus está do nosso lado. Diga amém. Amém. O nosso Deus, Ele está. Só que a gente também precisa fazer a nossa. É necessário que nós aceitemos o chamado de Deus e também que nós possamos anular a nossa vontade carnal. Paulo, um dos maiores pregadores do Novo Testamento, dizia o seguinte: quando eu olho para mim, não vejo como me o quê? Como me salvar. Porque ele via os defeitos dele, ele via as limitações dele, ele via o quanto que pecado ele fazia. Então, quando ele olhava para ele via que não tinha como ele salvar. Mas a partir do momento que ele olhou para Cristo, quando a gente olha para Cristo, o mesmo Paulo disse o seguinte: eu não vejo como me perder. Eu não vejo como me perder.
onde quer que tu andares. Aonde você foi, aonde você for, Deus vai estar com você. Tanto nos momentos ruins, quanto também nos momentos o quê? Bons. Deus vai estar onde? Do seu lado. Deus, Ele está perto de você. E Deus foi com Josué. Para terminar o sermão, se nós analisarmos o que Josué fez, Josué não apenas passou o Rio Jordão. Josué, ele foi um dos maiores juízes do povo de Israel. Aquele povo difícil, aquele povo complicado de se lidar, aquele povo que era muito rebelde. No período de Josué, o povo continuou sendo rebelde. Mesmo derrubando as muralhas, o povo continuou sendo rebelde. Mesmo com tudo isso, o povo ainda fazia o que era errado perante os olhos de Deus. Aí você deve estar se perguntando, Jonathan, mas aquele povo era difícil mesmo. Aquele povo era complicado. Agora vamos trazer para nós, irmãos. Você acha muito diferente deles? Você se acha diferente deles? Aí muitos dizem, Jonathan, mas pelo amor de Deus, os caras passaram no meio do mar. Na serpente lá, era só olhar, os caras ficavam curados. Caiu maná do céu. A gente não sabe nem o que era aquilo. Só tem uma leve noção. Parecia era uma coisa adocicada e que de lá dava para fazer várias outras coisas. E eles viam isso cair do céu. E chegou a um tempo em que eles estavam reclamando porque estavam comendo maná. Olha só o nível do povo de Israel, gente. Mas nós também não somos tão distantes. Às vezes a gente não reconhece as bênçãos que Deus tem feito em nossa vida. Às vezes a gente é um povo reclamão. Às vezes a gente murmura. E aí dizem, mas Jonathan, eles viam os milagres. E mesmo assim reclamavam. Verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele povo de Israel da época de Josué, eles não viram Daniel na cova dos leões. Aquele povo de Israel não viram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele povo de Israel não viram 300 homens ganhar do exército midianita. Aquele povo de Israel não viu um milagre de Jesus. Aquele povo não soube da história de Jonas. Aquele povo não teve nem ciência de quem era Jesus, o nome, o termo Jesus. E adivinha qual é o povo que sabe tudo isso? Somos nós. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Baile de Alvorada de Noite de domingo, dia 8 de junho de 2025. Este é o professor Jonathan. Da história. E mesmo assim, às vezes duvidamos do poder de Deus. E mesmo assim reclamamos de determinadas situações. Às vezes nós somos o quê? Reclamamos. Às vezes nós queremos o quê? Que tudo seja do nosso jeito. Mas só. Irmãos, deixa eu lhe dizer.
A nossa vida aqui na Terra, em média, é em torno de 0 até uns 80, se você viver muito, uns 110 anos, não é verdade? Sim ou não? Atualmente. Os antigos não. Viviam mais. Mas atualmente é mais ou menos isso. Aí você percebe o quão grande você é perto do universo, quando você vai estudar o universo. E aí você percebe que o seu tempo aqui na Terra, em nada, é a mesma coisa. Eu já trouxe esse dado aqui em outra pregação e eu gosto de reforçar. No tempo, todo adventista tem que saber disso. Irmãos, essa data, outubro de 1844, foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu em outubro, 10 de outubro, o quê? O grande desapontamento, mas que foi o quê? A passagem. Não foi isso? Exatamente, foi isso, foi. 1844 até os dias de hoje, ainda não se passaram 200 anos. Você sabia disso? Ainda não se passaram 200 anos. Se nós estivéssemos, se a gente contasse o tempo exato que Jesus entrou no local santíssimo, ainda não passou nem um ano em Plutão. Deus, ele rege o universo. Ele rege o universo. Em Plutão ainda não deu a volta no Sol, desde o tempo que ele entrou no local santíssimo. Um ano em Plutão são 285 anos terrestres. Sabia disso, irmão? Sabia não? Pois é. O tempo de Deus, ele é o quê? É outro, irmão. E um ano em Plutão para Deus é o quê? Nada. Para nós é muito tempo, não é verdade? Jonathan, mas isso é verdade? É, se você estudar as leis de Kepler, você vai ver que é exatamente isso. O tempo de Deus, ele é completamente diferente. É diferente. É diferente. O que você acha que está demorando, para Deus, nossa, como você é apressado. Não é isso? Deus, que povo agoniado. Deus vai fazer tudo no tempo que, irmãos? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de na hora quando ele achar Álvaro melhor, quando ele achar melhor. E não tem nada que você possa fazer. Noite do dia 8 de junho de 2025. Agora, e este é o professor saiba uma Jonathan. coisa. Você precisa amar a Deus. Noite de 8 de junho de 2025. Estamos exatamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Eniense, que profere nesse exato momento a palavra de Cristo. É exatamente o professor Jonathan, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando a gente ama alguém, a gente vai de um bairro para o outro a pé, não é não, meninos? É ou não é? Vamos a pé. A pé. E se for 2 bairros, nós vamos de bicicleta ou pega um ônibus. Mas vai. Então, na verdade, é sim. Quando a gente ama de verdade, nós fazemos coisas que até mesmo nós duvidamos. Quando a gente ama de verdade, não tem coisa que... Por exemplo, vou pegar aqui um assunto bastante interessante. Eu gosto de desbravadores, porque desbravador é amor, viu? Desbravadores, o que vai acontecer, acho que em 2027? 2027, né? O que vai acontecer? Pronto, Corida SA, eita! Aí chega os olhos brilhados. Por quê? Porque é amor. Vai chegar lá, vai dormir em barraca. Não é isso? É. Chegar lá, a fila do banheiro é do tamanho do mundo.
Não é isso? A fila da Mega Cozinha é, gigantesca, na verdade. E você paga caro para estar ali, não é isso? Mas você faz isso aí por quê? Porque você ama estar ali, não é isso? Não é isso? Você ama, irmãos. Quando você ama, você não mede distância, não. Quando você ama, você não vê os perrengues. Se a gente soltar um desbravador para dormir numa serra dessa, e cheio de muriçoca, ele vai com um sorriso no rosto. É ou não é verdade? Verdade. Se a gente disser assim, você vai ter que fazer sua própria barraca, aí é que ele gosta mesmo. Você vai cortar os bambus, você vai fazer as amarras e você vai fazer a sua própria barraca. Aí pronto. Aí ele não deixa mais a mãe sossegada. Tem que comprar os bambus, tem que comprar os pau, tem que comprar os bambus. Por quê? Porque é amor, irmãos. Quando é amor, a gente não é distância, não. Amor de mãe. Mãe é incrível. Ela vai a pé, pega o filho no braço, passa a noite inteira em um hospital, alguma coisa, mas vai ou não vai? Vai. Por quê? Porque é amor. Não tem outra explicação. É desse jeito. Quando a gente ama uma coisa, a gente faz. A gente faz porque a gente gosta. Faz porque a gente gosta, a gente nem sente. É amor. Então, o amor genuíno é quando você faz as coisas e não sente cansaço, defeito. E é esse amor que Deus deseja que nós tenhamos por Ele. Fazer as coisas de Deus por fazer as coisas do quê? De Deus. Fazer as coisas de Deus porque nós amamos a Deus. Fazer as coisas de Deus porque nós queremos vê-lo, irmão. Você já imaginou, né? Ver Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Ser forte, corajoso. Precisamos fazer com que as pessoas sintam a vontade de estar dentro da igreja. Porque, irmãos, apesar de ter muitos pecadores aqui, mas nós temos um propósito, que é de estar ao lado de Jesus naquele grande dia. Amém. Então divulgue, irmãos. Divulgue a nossa igreja. Divulgue a igreja que você é. Se alguém perguntar, por que está feliz? Estou esperando a volta de Jesus. É ou não é verdade? Eu estou ansiando a volta de Jesus. Ou então poderia perguntar, e aí, Flávio, como é que tu estás? Cara, estou bem, só esperando a volta de Jesus. Esperando e estou divulgando. Certo? Porque quando ele divulgar mais, aí ele vem mais rápido. Certo? Então divulgue a volta de Jesus. Jonathan, mas eu não acredito em Jesus. Ok, tudo bem, tranquilo. Mas quando ele vier, é bom você estar do meu lado. Certo? Então, divulgue a volta de Jesus. Chegue com um vizinho seu, com um amigo seu, diz, Jesus está voltando. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo, dia 8 de junho de 2025, e este é o professor Jonathan. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente à travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorene, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Além de ele amar o povo, além de ele ter feito tudo o que ele fez, além de ter feito tudo isso, ele disse uma das maiores frases que tem na Bíblia, que foi o momento de rebeldia do povo, porque o povo era rebelde mesmo. O povo, irmãos, por incrível que pareça, estava adorando outros deuses. E aí Josué disse o seguinte: se você acha que esse Deus é o Deus, pode adorar. Agora, se você acha que o Deus de Jeová naquela época era Yahweh, né? É o Deus verdadeiro, então siga. Mas sabe uma coisa? Eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não é servindo de meia boca, é servindo mesmo. Eu e minha casa serviremos o quê? Ao Senhor. Então, temos que fazer as coisas por amor ao nosso Deus. E Josué fez as coisas para o nosso Deus. E hoje, irmãos, nós estamos falando desse pecador, mas que está o quê? Na galeria dos heróis
Josué. E o mais interessante, não tem um erro que você encontre na trajetória de Josué. Um grande pecado assim. Mas ele está o quê? Na galeria dos heróis da fé. E que nós também possamos estar na galeria dos heróis da fé. E que naquele grande dia possamos chegar para Josué e perguntar: ei, mano, como foi que tu atravessou o Rio Jordão com um monte de gente daquele? Tu foi nadando mesmo? Ou tu fez uma balsa? O que foi que tu fez? Porque atravessar o rio já é difícil, e com muita gente, mais ainda. E aí ele vai nos explicar, porque afinal a gente vai ter muito tempo para perguntar cada coisa, cada herói da fé. Irmãos, neste momento, eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, para nós cantarmos o hino final. Músicas geram direitos autorais, portanto vamos encerrar aqui o vídeo O dessa noite de domingo do dia 8 de junho de 2025. Exatamente aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Tivemos a palavra de Cristo proferida pelo pastor Jonathan. Valeu, Jesus!